Errar. Uma palavra muito pequena, muito curta, mas que pode paralisar muitas pessoas. Uma palavra que, mesmo sendo assim tão pequena, as pessoas escondem atrás de perfeição, atrás de suas expectativas, seja com outras coisas ou com elas mesmas. Mas e se o erro ele não fosse o fim de tudo? E se o erro, na verdade, ele fosse o começo de algo muito maior? Você já parou para pensar quantas vezes você deixou de viver, de fazer o que queria, só por medo de errar? Algumas pessoas elas pensam que só vivem bem aquelas pessoas que não erram. Mas será que é isso mesmo? E se errar fizesse parte do processo? E se errar fosse uma das melhores formas de aprender? Talvez seja comum porque nós crescemos ouvindo que errar é algo inadmissível, algo que nós nunca devemos fazer. Então, desde pequeno, desde criança, nós somos ensinados a evitar o erro a todo custo. E quando crescemos, esse ensinamento ele é como se ecoasse na nossa mente, na nossa cabeça, criando uma prisão, uma parede invisível. Não falo aqui de erros graves, coisas piores, mas falo sim de erros, por exemplo, como um hobby. Eu gosto de desenhar, quero aprender a desenhar. Pronto, pegue uma folha, rabisque, desenhe, erre, depois joga fora a folha, pega outra folha, começa de novo e tá tudo bem. Então comece errando, comece fazendo. Errar não deveria ser visto e centrado como um fracasso, mas a gente deveria ver a pessoa sim como alguém que está em movimento, alguém que está tentando, uma pessoa que está vivendo. Nós podemos sim pensar em vários momentos em que alguém pode cometer um erro, como por exemplo um homem e uma mulher que tem ali seu primeiro filho, e é comum que eles cometam alguns erros por ser algo novo, criar uma outra pessoa. E outro caso também é uma criança que cai enquanto está aprendendo a andar de bicicleta. São erros que nós conseguimos visualizar bem, erros que se tornam aprendizado. Infelizmente, por ter essa coisa na cabeça de que o erro ele tem que ser evitado a todo custo, nós acabamos não tendo medo apenas do erro, mas de ser visto errando. É como se estivéssemos andando em um lugar desconhecido e a cada passo rumo a algo diferente ecoasse na nossa cabeça julgamentos imaginários. Nós vivemos como se fôssemos observados a todo tempo, como se a perfeição fosse um espetáculo constante, mas o público que mais grita é aquele público que nunca nem sequer subiu no palco. Errar ele não deve ser visto como o fim, afinal ele é a marca da nossa humanidade. Cada falha, na verdade, ela deve ser vista como uma oportunidade de aprender, como uma estrada que, apesar de cheia de pedra, leva a um destino maravilhoso, porque assim como essa estrada cheia de pedra, cada erro é uma lição disfarçada para alcançar objetivos melhores. Entre o caminho liso, limpo e o chão rachado, com um pouco de dificuldade, qual que você escolheria? O primeiro caminho ele te mantém limpo, já o segundo ele te transforma. E a arte de viver é um pouco parecida com esses dois caminhos. A arte de viver é escolher sujar as mãos. Às vezes não é o erro em si que machuca, é o que achamos que as outras pessoas elas vão pensar daquele erro que cometemos. O medo do julgamento ele paralisa mais que o próprio erro. E então a gente para de tentar, para de fazer, se esforçar por aquele hobby, por aquele objetivo. Mas viver é isso mesmo. É tropeçar, mudar de rota, começar de novo. Até porque as melhores histórias, de pessoas que talvez a gente conheça, de pessoas grandes, com influências, essas histórias sempre têm falhas. E algo que aconteceu e o que foi feito com aquele erro, que lição foi tirada. Então errar nos ensina a ser resiliente, a adaptar nossos passos, nossos caminhos. Desse jeito não deu certo, desse jeito eu não consegui chegar onde eu queria, vou tentar desse outro jeito aqui, e por aí vai. Nos força a sair da zona de conforto e procurar novas soluções, se arriscar de uma maneira diferente. Então, sem o medo de errar, sem os erros, não tem aprendizado, não tem a coragem
para tentar. E a verdadeira arte de viver não está em evitar as falhas, mas sim em aprender a lidar com elas. Se você gostou desse tipo de vídeo, curta, compartilhe aí embaixo alguma experiência que você teve, de coisa que você deixou de viver por medo de errar, de aprender, por medo de julgamento. E deixe aí também sua sugestão. E é isso. Nos vemos na próxima.